A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tenho uma mensagem do Senhor Jesus para vós outros nesta manhã chuvosa, abençoada, do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Vamos falar sobre um casal da igreja primitiva chamado Ananias e Safira. Queridos, ora, este casal foram batizados nas águas no Espírito Santo. Não sei se foram batizados no Espírito Santo, mas eles eram membros da igreja primitiva. Tudo o que aconteceu no capítulo 1, que foi ensinado pelos apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, a perseguição do capítulo 4, até chegar a esse capítulo 5, Ananias e Safira viveram N experiências espirituais ali na igreja primitiva, no começo da igreja do Senhor. E eu quero falar sobre eles nesta manhã. E quero usar uma pergunta para trazer-lhes uma mensagem de orientação com base na vida deste casal. A pergunta é a seguinte: quais as consequências para uma igreja que aceita Ananias e Safira como membros? Quais as consequências? A primeira consequência para a igreja e para os Ananias e Safiras que estão no seio da igreja é as intenções erradas. Ora, há muita gente dentro da igreja que estão com segundas intenções, com intenções erradas. E a Bíblia nos diz que Deus julgará as intenções do coração dos seres humanos. A gente não conhece as intenções erradas das pessoas se Deus não revelar para nós. Porque a aparência estética, a aparência externa nos engana. Às vezes as pessoas estão fazendo tudo certinho, mas as intenções são intenções perversas, más, diabólicas, são intenções que não agradam ao Senhor. Ananias e Safira, eles tinham as intenções erradas para com a igreja primitiva, para com o movimento, para com o começo da igreja. Eles não acreditavam no progresso, no crescimento contínuo, permanente da igreja do Senhor. Por que digo que não? Porque eles venderam uma propriedade, imitando Barnabé, que fez o mesmo, mas Barnabé fez com boa intenção, era um verdadeiro homem de Deus, um grande obreiro da igreja primitiva. Eles imitaram Barnabé. Aí eles foram, venderam uma propriedade, enterraram uma parte, esconderam uma parte e levaram o resto para os apóstolos. Foi depositar uma parte do valor nos pés dos apóstolos, achando que poderia enganar os apóstolos do Senhor. A incredulidade nos leva ao engano, que é a outra característica, que é a segunda característica de pessoas que não acreditam no progresso da igreja e que querem enganar a Deus, ao Espírito Santo e aos servos de Deus, a igreja de Deus. Uma igreja que aceita Ananias e Safira conscientemente, esta igreja está se dando a incredulidade e está vivendo no engano, está enganando a si mesmos. E o apóstolo Pedro desmascara Ananias e Safira, dizendo que Satanás encheu o coração deles para mentir a Deus. Aqui está uma terceira característica: engano. Além de terem mal intenções, além de serem incrédulos, além de serem avarentos, eles eram enganosos. Eles queriam enganar a Deus, mas ninguém consegue enganar a Deus. E eles tinham outra característica negativa, que é a questão da avareza. Então a pessoa que tem uma intenção mal, essa pessoa se torna uma pessoa incrédula,
se torna uma pessoa avarenta, se torna uma pessoa enganosa, se torna uma pessoa mentirosa e faz associação com o pecado. Ananias e Safira fez uma associação com o pecado de sua esposa e a sua esposa com Ananias. Veja, irmãos, a consequência para uma igreja que aceita Ananias e Safira como membros. Esta igreja tem a probabilidade muito grande de se tornar uma igreja com intenções más. De se tornar uma igreja incrédula, uma igreja avarenta, uma igreja enganosa, uma igreja cheia de mentira e uma igreja que anda de parceria com os corruptos, com a sociedade com o pecado, anda de mão dada com o pecado, e isso não é bom para nós que somos crentes em Jesus. Agora, já que você descobriu essas consequências, existem várias outras consequências de ter Ananias e Safira como membros de nossa igreja, da igreja do Senhor, da igreja de Deus. Existem N outras características negativas. Mas o que eu acho interessante, vamos aqui falar sobre o significado de Ananias e Safira. Interessante a gente saber disso. Porque Ananias significa gracioso ou graciosidade de Deus. Safira significa bela, linda, extraordinária. Ora, nós encontramos aqui em Ananias o retrato de muitos membros atuais, que eles receberam a graciosidade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, receberam perdão de seus pecados, mas eles estão usando a graciosidade, a bondade e a misericórdia de Deus de forma errada. Estão ultrajando a graça e o sangue da nova aliança de nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Então eles usam a graça, a igreja, o poder, o Espírito, as coisas de Deus para viver uma vida errada e acham que Deus está justificando os seus pecados. Queridos, isso é um perigo muito grande. É pessoas, até mesmo nos departamentos, que vivem ali um engano, uma mentira, que vive louvando a Deus, mas as suas vidas não condiz com o louvor que eles estão prestando a Deus. Ora, e isso leva a uma beleza que não é a beleza de Cristo. Leva as pessoas a acolher e a promover o espírito de Safira, que significa bela, uma beleza que não vem de Deus. No começo, não acredito que ela tinha aquela beleza do Espírito, aquela beleza de Deus na vida deles, eu não acredito. Suponhamos que ela tivesse. Então ela perdeu a beleza de Cristo e ficou com a feiura no seu espírito e na sua alma. Hoje as pessoas estão se dando a uma beleza efêmera, diabólica, maligna. É uma jovem que está no coral ou está regendo o coral, está com uma mini saia e ali ela abre a sua boca, canta muito bem, é uma profissional da música, sabe as notas, as melodias, tudo certinha, mas é uma profana. Está usando a graciosidade de Deus de forma errada, está ultrajando a graça de Deus e se dando a uma extrema beleza que não pertence a Deus. Há essas belezas que não é de Cristo Jesus no seio da igreja. Queridos, portanto, é preciso nós que estamos na frente, na liderança, frearmos esse negócio, dar um basta nisso, colocarmos as coisas em ordem, porque é um perigo para a igreja do Senhor, esse povo que não tem temor, que ultraja a graciosidade de Deus com uma beleza efêmera, diabólica. É preciso que isso seja regulado, é preciso que isso seja consertado.
porque corremos o risco muito grande de perdermos praticamente toda a colheita, de perdermos muitas e muitas pessoas para a perdição eterna. Os líderes, nós que estamos na frente, nós que estamos pregando, que estamos ensinando, é responsabilidade nossa chamar a atenção dessas pessoas, que é membro da igreja, que aceitaram a Jesus. Deus nos colocou ali como em eminência, foi justamente para isso. Eu quero dizer aqui para você, meu irmão, em Cristo Jesus, você que é dirigente, você que é pastor, você que é presbítero, você que é pastor de área, você que é pastor presidente de outras convenções, eu quero dizer uma coisa, com sinceridade no meu coração. É hora de nós nos despertarmos. É hora de nós usarmos a nossa autoridade para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu quero dizer que a parte feminina da igreja está na autoridade dos líderes. Os pastores, os obreiros do Senhor, têm autoridade para chamar a atenção, para disciplinar, para corrigir, para colocar no banco, para cortar privilégio da parte feminina da igreja. A gente não pode deixar, por conta delas, o que elas devam usar ou deixou de usar. Elas podem usar o que elas querem usar, mas com decência e ordem. E quem regula a vaidade na igreja extrema somos nós, líderes. Suponhamos que aparece no coral, ou no círculo de oração, ou na juventude, uma irmã com o cabelo pintado de vermelho. Nós não podemos aceitar a irmã com o cabelo pintado de vermelho. Suponhamos que ela aparece com o cabelo cortado no pé da orelha. Nós vamos deixar ela à vontade? De jeito nenhum. Nós temos que tirar ela do coral. Ela tem que passar por uma disciplina, por um processo, para ela não se perder. Porque se a gente deixar correr frouxo, soltar as rédeas, vão todos para o inferno. Vão todos se perderem. Então, tem que ter líder, tem que ter liderança, tem que ter autoridade. Nós não podemos deixar as coisas correr frouxa. Os pastores, os obreiros têm autoridade, têm autonomia de arrancar, de destruir, de acabar com o espírito de Ananias e Safira. Esse espírito de Ananias e Safira, de ultraje da graça de Deus, dessa beleza efêmera, esquisita, esquizofrênica que está no seio da igreja, nós como servos de Deus, que temos o Espírito Santo, nós temos que, pelo Espírito Santo, assassinar Ananias e Safira, para que os outros venham a criar temor. Não assassinar a pessoa, matar a pessoa de forma literal, mas assassinar esse espírito maligno, esse espírito diabólico, esse espírito de pecado, esse espírito de extrema vaidade, esse espírito sem vergonha que está no seio da igreja, espírito descarado, que quer passar cera na cara daqueles que estão na frente do trabalho. É hora de nós nos posicionarmos, buscarmos qualidade e não simplesmente números dentro da igreja. Porque quando Deus matou Ananias e Safira, se você for ver o versículo 13, você vai descobrir uma das razões porque Deus fez isso. Porque todas as pessoas que queriam ser membro da igreja primitiva, eles ficavam com medo e enchiam-se de temor, porque sabia que se eles entrassem lá com engano, com avareza, com mentira, com incredulidade, com falsidade, eles eram mortos. Seriam mortos. Seriam executados. Então eles criaram temor. Então ninguém ousava se ajuntar, ninguém ousava ser membro da igreja primitiva, se não fossem verdadeiros e sinceros, porque eles sabiam que o Deus da igreja primitiva, que o Deus Todo-Poderoso, nosso Adonai, o Senhor Elohim, ia julgar com morte os que pertencessem à igreja, se fossem membros da igreja primitiva. Mas hoje as pessoas não têm mais temor e nem medo de entrar na igreja. Elas entram, passam uns dias e vai embora, passa um ano e vai embora, passa um mês e vai embora, e
cheio de pecado, cheio de vaidade, cheio de coisas que não agradam a Deus, e está ali cultuando e banqueteando conosco, e nós estamos deixando, deixa aí, deixa correr, vai. Quando pensar que não, o inimigo toma conta da casa, toma conta de tudo, e a gente vai querer tirar ele, não conseguimos tirar mais, é o que a gente vê por aí em muitas igrejas. A vaidade, o espírito de Safira, de uma falsa beleza, de uma falsa estética, entrou dentro da igreja, agora os líderes querem tirar, não consegue mais. Não consegue, e nem vai conseguir. Porque deixaram. Se for tentar tirar isso aí, vai dar dificuldade, vai ter que orar muito, pagar um preço muito, vai ter que fazer uma reunião extraordinária, vai ter que chamar a atenção radicalmente de muitos para colocar tudo em ordem, e muitas das vezes isso é praticamente até impossível. Então a gente tem que ter cuidado para que isso não venha acontecer com a igreja do Senhor ao se dar a essa extrema vaidade. Então, queridos, fique com esta palavra, com essa mensagem. Não deixe o espírito de Ananias e de Safira tomar conta da sua vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não aceite. Não aceite a sensualidade, o adultério, a fornicação, prostituição, a imoralidade, a carnalidade. Querer regular a sua vida, regular seu coração, regular sua alma, regular seu interior. Pelo contrário, se posicione. Mostre que você realmente tem a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em sua vida. Por mais que todos venham ser contrário a você. Mas entenda que essa sua atitude, como servo de Deus, como homem de Deus, vai fazer toda a diferença na salvação das pessoas. Cuidado, vigie, não aceite Ananias e Safira na sua igreja, na sua vida, no seu ministério. Não aceite qualquer tranqueira como membro da igreja. Precisamos analisar a situação, analisar as coisas, porque a gente pensamos que estamos fazendo uma grande coisa, tendo uma grande vantagem. Até ser membro pode ser, mas ter privilégio não. Tem que ficar ali, passando por um discipulado, passando pela observação, para depois galgar uma posição no reino de Deus. A casa de Deus, as coisas de Deus, não é de qualquer jeito, tem um processo. E é responsabilidade nossa regular a parte feminina e masculina também da igreja. É nós que temos as rédeas na mão. E não podemos entregar aos membros da igreja a qualquer um, a qualquer devasso, a qualquer um que tem o espírito de Ananias e Safira. Nós não podemos entregar. De maneira nenhuma, porque se fizermos isso, nós estamos destruídos, nós estamos acabados. Aí vamos perder a unção e a graça de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai se entristecer conosco, e aí fica difícil ter um ministério fecundo e abençoado. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus. Coloque em prática esta palavra. Não se esqueça, não brinque com a graciosidade de Deus. Não deixe o inimigo apagar e ofuscar a beleza de Cristo Jesus, de seu coração, de seu espírito, de sua alma, de sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e agradeço o carinho e o amor que você está tendo por me ouvir através dessa mensagem.